descobri que estava grávida do Joaquim dia 21 de outubro, que eram exatamente 3 dias antes do aniversário de 2 anos do Emanuel, e era meta minha e do meu marido que a gente teria o segundo até 2 anos dele. E aí quando eu descobri a data da gestação e a gente foi ver a data prevista do parto, é de você que eu falar, sou conversadeira. Era dia 23/6, que é um dia depois do meu aniversário. Então aí desde o início eu ficava naquela tensão de tipo, meu Deus, eu não quero passar meu aniversário com ele, tipo, parindo e nem que ele nascesse no dia do meu aniversário. Na gravidez do Emanuel, meu primeiro filho, eu tive diabetes gestacional, então era um risco assim que eu desenvolvesse de novo na gravidez do Joaquim. E aí por isso a gente não sabia exatamente ainda o que eu ia fazer, como que seria esse trabalho de parto, mas eu sabia que eu queria um parto normal de novo. Oh, meu amor. Aí, desde o início eu tava falando com a Gabi, que é a IO do Nove Luas. Ela foi minha IO no parto do Emanuel e a Raquel me ajudou muito também em todo o processo de consultoria de amamentação e tal, depois do parto do Emanuel. O conhecimento dela sempre foi muito importante pra mim, assim, são pessoas que eu considero e levo em conta sempre, assim. E aí, E aí foi indo, na verdade, o primeiro trimestre inteiro, eu não deu diabetes gestacional, o segundo trimestre indo também, eu fiz o tal do exame da curva glicêmica, com risco que poderia acabar dando uma diabetes gestacional. E felizmente não deu. Então a gente pôde começar a conversar melhor sobre como seria esse parto, assim, a chegada do Joaquim, a preparação para isso. A gente tinha definido que a gente não pagaria disponibilidade da médica por questões financeiras mesmo, assim, a gente não queria arcar com todo o custo de uma equipe inteira para garantir um parto. Ao mesmo tempo em que a gente tinha muito medo de ir pro plantão e acabar, sei lá, indo para uma cesárea completamente desnecessária, enfim. E a gente não queria correr esse risco. Conversando com a Gabi, ela comentou da possibilidade de talvez um parto domiciliar e perguntou, né, o que eu pensava sobre isso. E confesso que no primeiro momento eu achei assim, meio demais, assim. Falei, cara, não sei se eu consigo bancar um parto domiciliar. Aí a gente foi para uma roda de conversa do Nove Luas. Eu conversei com a Andresa também, que é a minha doula, e foi doula no parto do Emanuel, foi doula no parto do Joaquim. Ela falou, e o meu marido tinha muitos receios, assim, de como seria, se precisasse de uma transferência, se acontecesse alguma intercorrência durante o trabalho de parto ou logo após o parto, como que seria esse processo. E aí ela falou, olha, vamos numa roda de conversa, num café, com parteiras, que provavelmente ele vai sanar todas as dúvidas e você vai ver que é muito tranquilo. E aí a gente foi nessa roda de conversa, foi em agosto, eu não lembro exatamente a data, em março, acho que março, abril talvez, não, foi em abril. Era em abril porque eu já tava com 34 semanas, 33, 34 semanas. E a gente ainda não tinha definido o que a gente ia fazer. E todo mundo, quando perguntava pra gente, tipo, eu falava, a gente vai pro Brígido. A gente vai pro plantão do Brígido. A gente chegou aí visitar as maternidades de novo. E como a gente estava em busca de um parto humanizado e um parto normal, pra mim era bem assustador chegar numa maternidade e eles relatarem como, esse daqui é a banheira, o quarto de parto humanizado, mas a gente quase nunca usa. Como assim vocês não usam toda essa estrutura que tem aqui? Ou, aqui, você pode, por exemplo, no Fátima, você pode ficar aqui por 6 horas e tal, e depois aí tem uma cobrança por hora. Sim, aí eu tenho que programar com a criança que o parto tem que demorar no máximo 6 horas, mais que isso eu começo a pagar um horário e tal. Então a gente começou a pesar tudo isso. E aí, no dia do café, assim, ela esclareceu todas as nossas dúvidas, todas as possibilidades de intercorrência, tudo que a gente tinha receio, de transferência, de qualquer coisa. A gente mora no centro cívico, então a gente tinha maternidades próximas. E aí, no dia do café, a gente tinha mais famílias, tinha famílias, inclusive, que já tinham passado por um parto com a equipe Nove Luas, um parto domiciliar com eles. E falaram super bem da experiência e tudo. E aí, assim, sanou todas as nossas dúvidas. Meu marido saiu de lá super tranquilo. A gente decidiu que, então, beleza, vamos pro parto domiciliar. Eu tava com... Filho, só mais um pouquinho da mamãe conta a história pra você, tá bom?
eu tava acho que com umas 34 semanas quando a gente fechou, e o ideal é fechar com 32 semanas, acho que 28 ou 32 semanas, então não esperem tanto. Mas aí a partir das 36 semanas elas levaram toda a mala de equipamentos e tudo pra nossa casa. Mais um pouquinho. E a gente começou então a ter consultas semanais para acompanhar como que estava o Joaquim, como que estava esse processo. E ele estava sentado, então a gente estava com receio em relação a isso, porque a gente já tinha fechado a equipe, mas ele estava sentado, e aí como que a gente ia fazer, porque não dava para fazer um parto pélvico com ele domiciliar, porque acaba sendo um risco. Então aí eu comecei todo um processo com acupuntura e tal pra ele virar. E aí com 36 semanas, 36 para 37 foi quando ele virou. E aí ele ficou cefálico, e aí beleza, então baixou o risco, poderia dar sequência no parto domiciliar planejado, como a gente estava almejando. E aí com 37 semanas eu comecei a ter bastante pródromo, que foi uma coisa que eu não tive na gravidez do Emanuel, então todo o processo até o nascimento do Emanuel foi muito diferente da chegada do Joaquim, assim. O Emanuel eu tive que internar para induzir com 40 semanas, e então todas as vezes que eu tinha um pródromo, alguma coisa, alguma contração, eu entrava meio que em desespero, assim, eu falava, meu Deus, será que é hoje, será que é agora? E aí eu já mandava mensagem para as meninas, elas sempre respondiam assim prontamente. E aí quando foi com 30 e acho que lá pelas 38 semanas e pouquinho, eu tava tendo mais contrações, assim. Mas as meninas, a Gabi sempre ia e a Raquel indo me visitar e falando, olha, fica tranquila, ainda não é trabalho de parto, tudo bem. Eu confesso que teve um dia que eu até pedi toque, falei pra Gabi, eu falei, Gabi, eu queria que você fizesse um toque, tá? Eu falei, Fábio, mas o que vai mudar se a gente fizer um toque? O que vai mudar se a gente fizer um toque? Ela falou, talvez você não vai ter nenhuma evolução, não vai ter nada de dilatação, você vai ficar preocupada, você vai achar que tá alguma coisa errada, e não tá tudo bem. E aí então, beleza, não fiz o toque aquele dia. E aí com 39, aí no dia 21 de junho, foi feito eu ganhei um chá de bênçãos da minha doula e da minha família, das minhas amigas, enfim. E foi um momento muito importante, assim, eu acho que é ali que realmente o trabalho de parto começou, assim, foi muito emocionante receber a bênção da minha mãe, das minhas cunhadas, da minha irmã, para esse processo, assim. E de amigas tão queridas, assim, que eu tenho realmente como mãe, exemplos de mãe e de futuras mães pra mim. Então, aí naquela madrugada, a minha família, a gente tem a tradição de ligar meia-noite, então meia-noite me ligaram pra dar parabéns, porque era o dia do meu aniversário, dia 22. E aí ligaram, então depois disso eu fui dormir, e aí eram umas 3 e pouco, umas 2h30 mais ou menos, eu acordei com contrações e mais doloridas. Fui pra sala, caminhei bastante, fiquei na bola, e as contrações começaram a ficar mais doloridas, eu falei, putz, tem alguma coisa errada, né? Aí eram umas 3h30, eu fui, acordei meu marido, falei, olha, acho que tem criança querendo vir ao mundo. A gente já mandou mensagem pras meninas no grupo, e assim, acredito muito em Deus, então nesse dia eu acho que Deus foi muito, muito bondoso conosco, assim, porque foi a primeira noite em meses que o Emanuel dormiu a noite inteira na cama dele, não foi pro nosso quarto, não chamou a gente. E eu com medo de fazer barulho, filho, aí não sei se vai ser, acho que vai ser tudo. E eu com medo de fazer barulho, enfim, dele acabar acordando ele e tal. E aí a gente daí eu fui pro chuveiro pra tentar controlar medir as contrações. Só que aí eu começava a conversar com meu marido e tal, e aí eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão, assim, tipo, que tempo que estavam aquelas contrações. Aí umas 5 e pouco eu consegui dormir mais um pouco, consegui ir pra cama e dormir um pouco, mas não foi muito relaxante, assim, porque na sequência já vinham mais contrações, e as contrações estavam bem doloridas e eu não encontrava uma posição, assim. Aí a Gabi recomendou que eu tomasse um Buscopan pra ver, porque se fossem pródromos, provavelmente o Buscopan ia passar a dor e eu ia conseguir relaxar e tal. Elas realmente, assim, a Gabi tinha muita certeza que eu não estava em trabalho de parto ainda. Aí, umas 7 e pouco da manhã, eu mandei mensagem pros meus pais buscarem o Emanuel. E o principal motivo da gente buscar também por um parto domiciliar, além de não querer correr riscos em plantão, era justamente ter a proximidade do irmão junto com a chegada, né, do Joaquim, assim. Era a gente não tirar nada do que meu filho estava acostumado e ter a tranquilidade de estar dentro de casa.
Aí quando foi umas 7 e pouco, eu avisei minha mãe, pedi pra ela ir buscar. E ninguém sabia que a gente ia fazer um parto domiciliar. Então a minha mãe não sabia, meus pais não sabiam, nenhum amigo sabia, só a equipe mesmo sabia que a gente tava nessa busca, assim. Aí daí nisso eu pedi o Buscopan, porque eu não tinha, então eu pedi pelo aplicativo da farmácia pra receber em casa. Tomei o Buscopan e foi quando eu consegui dormir um pouco ali, umas 9 e pouco meus pais chegaram pra buscar o Emanuel e ele foi super tranquilo pra casa deles. Eu fiquei na bola, consegui dormir mais um pouco no sofá, mas assim, as contrações voltavam e bem doloridas. E aí foi meio que me bateu um desespero, assim, tava só eu e meu marido em casa e eu queria muito a equipe, eu queria muito ter certeza de que tava tudo bem, assim. E naquele momento eu confesso que eu falei, meu, que ideia idiota, por que eu fui falar de ter um filho em casa? Tipo, meu Deus, que estúpida. E aí eu pedi pro meu marido, pelo amor de Deus, pra Gabi ir lá pra casa. Aí ele mandou mensagem no grupo, Gabi, eu sei que tá tudo bem, que tá tudo dentro do esperado, mas a Flá tá muito nervosa, eu preciso que você venha. E a Gabi mora muito perto da nossa casa. Então ela foi lá, ela chegou perto do meio-dia na nossa casa, não vou lembrar exatamente o horário. E aí ela chegou, quando ela chegou eu já comecei a chorar, tipo, desesperada. Falei, ai amiga, eu não tô conseguindo, tá errado, não tô bem, não sei o que. Eu tava muito cansada por ter passado uma noite em claro. E já vi de alguns dias, assim, acordando muitas vezes, de madrugada, com contrações e tal. Aí ela, calma amiga, tá tudo bem, vamos ver como é que tá. Aí ela foi controlando as contrações no aplicativo no celular dela e tal. E aí eu pedi pra fazer um toque pra ver como é que tava. Aí ela falou, olha Flávia, pode ser que não tenha nenhuma evolução e não quer dizer nada e tal, fica tranquila, tá tudo bem. Mas eu sei que isso vai te acalmar, então eu vou fazer esse toque. E eu fui, deitei na minha cama pra fazer o toque. E eu lembro assim da cara da Gabi, ela colocou a mão, ela parou, olhou. Dela só um pouquinho que eu tenho que confirmar, eu acho que eu tenho uma boa notícia pra você. Amiga, a gente tá com 7 pra 8. E aí, nossa, assim, eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque, meu Deus, tipo, tinha sido sofrido chegar até ali, mas não tanto quanto eu imaginei que seria, né? E ela falou, agora tem que comer pra ter energia pra dar sequência nisso aí. E no pré-parto do Emanuel, assim, a minha comida foi Subway. E aí ela falou, e aí, o que a gente vai comer? O que a gente vai almoçar? Ó, pega aqui o Felipe. Eu falei, não, tem que pedir um Subway, né? Tipo, tem que ser um Subway de frango defumado com cream cheese, que é a minha comida de pré-parto. E aí a gente pediu o Subway. Eu acho que, sei lá, eu devo ter almoçado lá por 1 e pouco, 2 horas, assim, no máximo. Tem de almoçar, assim, as contrações estavam bem doloridas, e eu pedi pra ir pro chuveiro. E aí eu já não me lembro muito da ordem dos fatos. Eu lembro que daí a doula chegou, a Clara, que é a minha fotógrafa, chegou também. E aí, assim, as contrações estavam bem doloridas, estava bem difícil de achar uma posição no chuveiro, estava difícil de achar... Oh, meu amor. E aí a gente foi aí eu fui pra banheira. E curiosamente, assim, eu lembro que algumas vezes eu ir pra banheira durante a gravidez. Eu relaxava na banheira e pensava assim, nossa, agora é o meu momento, nossa, eu com certeza vou ter ele aqui. Eu idealizava o parto na banheira, assim. Mas era pra mim tava ficando uma posição muito desconfortável, eu tava realmente achando que eu não ia conseguir. E assim, a equipe teve um cuidado tão grande de perceber que naquele momento o que eu precisava era ficar sozinha com meu marido, ouvindo minha música e me conectando realmente com o que o Joaquim estava pedindo naquele momento para vir ao mundo. E aí a equipe me deixou sozinha, eu com meu marido, então ficou eu no banheiro, assim, eu na banheira. E foi bem emocionante, assim, porque foi um momento de conexão minha e dele, assim, muito grande, assim, muito gostoso. E também muito importante para a chegada do Joaquim, por conta da liberação dos hormônios e tudo nesse momento. E aí, claro, a cada tempo a equipe vinha para ver os batimentos cardíacos, para ver como que estavam as coisas. E assim, é tão bom foi tão incrível o acompanhamento delas, porque eu nem via elas entrando e muitas vezes medindo os batimentos do Joaquim e tal, porque realmente elas faziam isso com maestria, assim, elas são muito cuidadosas com isso. E aí quando foi
umas 3 e pouco eu fui pro meu quarto. Eu já não achava mais posição, eu já tinha tentado ir pra cama, eu já tinha tentado ir pro sofá, já tinha tentado todas as coisas possíveis e nada ia. E no meu primeiro parto, assim, a gente tentou várias coisas com hormônio e tudo e não engrenava o trabalho de parto. Até que na época a gente pagou a disponibilidade da médica e ela rompeu a bolsa. E a minha bolsa não tinha rompido ainda. E aí a Gabi fez mais um toque, ela falou, ó, você tá com 9 para 10, mas tem um bolsão aqui ainda. Isso era umas 3h30, mais ou menos. Falei, rompe a bolsa, dá pra romper a bolsa, rompe a bolsa. Eu tava, tipo, desesperada, eu tava muito cansada. Ela falou, olha, eu vou ver com a Raquel aqui, só um pouquinho e tal. Então, elas foram conversar até pra entender os riscos daquele momento de romper uma bolsa. Porque tudo é muito calculado, então tudo precisa ser muito avaliado, né? Tipo, se romper a bolsa, sei lá, se tivesse viesse, por exemplo, do cordão, né? Um prolapso de cordão era muito perigoso, era um risco muito grande pro Joaquim, então teria que ter uma transferência e tal. Então elas fizeram todas essas avaliações de risco. E a Gabi voltou pro quarto e falou, a gente vamos romper a bolsa e tal. E aí eu consegui ficar na banqueta. Ela conseguiu romper a bolsa só com o dedo, assim, ela nem usou, eu não lembro o nome do equipamento. Só um pouquinho, filho, já fecho pra você, tá bom? E aí, 3h55 ela rompeu a bolsa. Eu tive mais 2 contrações. Na segunda contração eu tive muita vontade de fazer força. E ele nasceu 4h15 da tarde, num puxo só, com 49 centímetros e meio, 3 quilos 270. Ele nasceu no chão do meu quarto, na minha casa, no conforto do meu lar, com meu marido, comigo, com a Clara, que é a minha fotógrafa e também madrinha do Joaquim. Então, assim, foi realmente um momento muito incrível. Do acompanhamento delas, assim, não tem palavras pra descrever, assim. E todo o cuidado no pós, de irem na minha casa pra me visitar, de mandarem mensagem pra saber se a gente tava bem, aí me dando comida, acompanhando meu banho no pós-parto ali, no meu quarto, no meu banheiro. Então, assim, parto domiciliar pra mim foi realmente uma mudança de chave, assim, é muito mais tranquilo. Pra mim, ter recebido a minha família no mesmo dia, 9h pouco da noite, tomando café comigo, no dia do nosso aniversário agora, foi muito importante, assim, foi muito especial mesmo. E aí, assim, perto das 5 horas da tarde, a gente já ligou pra minha família pra mostrar o Joaquim, e o Emanuel já veio o irmão. E também, cara, ter tudo isso, assim, gravado na nossa casa foi muito gratificante, assim. Depois disso, as meninas continuaram com acompanhamento com a gente, então teve, nem vou lembrar exatamente. Filho, você tá muito feliz? Deu uma golfada aqui, cara. As meninas, e aí tem todo um acompanhamento da pediatra que foi em casa, então é muito mais tranquilo, assim, pensar que eu não precisei tirar ele de casa pra nada. O Joaquim tá com 2 meses e meio e nunca foi pra um hospital, nunca precisou ir pra nada, que foi tudo feito em casa, assim. Ele nasceu com a língua presa e a Raquel verificou isso com maestria já no segundo dia de vida. E aí a pediatra foi fazer a visita como se fosse a visita de alta, que é feita na maternidade, e já fez o corte da linguinha, já fez o procedimento que seria necessário. Deu todo o suporte de consultoria de amamentação, laser, que foi necessário também para amamentação. Então, é só gratidão realmente pelas meninas, pelo trabalho incrível que elas fazem. Minha recomendação sempre, pela equipe linda do Nova Luz.